Queremos, Senhor Jesus, declarar, Senhor, o quanto Tu és bom, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos declarar, Senhor, palavras de amor a Ti, Senhor. Queremos fazer a declaração de amor a Ti, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai. Podemos contemplar, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós, aleluia. Vem sobre nós, vem sobre nós. Declare do fundo do teu coração, igreja. Cante do fundo do teu coração e declara. Faça declaração de amor ao Senhor Jesus.
Maravilhoso, Pai. Tu és o príncipe da paz, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Tu és majestade, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. Sabe, amados, uma coisa é nós estarmos na igreja, outra coisa é nós sermos a igreja. Eu creio assim que vocês vieram para ser a igreja e para trazer alguma coisa para o Senhor. E para ser alguma coisa para o Senhor. Então é inadmissível que a gente não se manifeste. Hoje nós vamos entrar com o tema, o fogo. O tema completo é o fogo no altar. A oferta, nós já ensinamos vocês. Nós já ensinamos sobre o altar. Se você tem uma oferta, você tem que oferecer. E há um lugar santo, um local que é para descer fogo. E é no altar. O altar é a cruz. É onde é mortificada a nossa carne, onde o pecado é supostamente, não, ele é colocado diante de Deus. Então o altar, eu já disse que não é o púlpito da igreja, nem é o seu coração. Altar, ele não tem um local certo, mas ele tem um local certo. O altar ele pode ser no momento que você se lembra de um pecado, de uma iniquidade, de uma transgressão. Ali é o momento do altar receber a tua oferta. E a oferta é a confissão. A oferta é o arrependimento. Olhe para cá, não se atenha às pessoas.
tu veio buscar a presença. Tu não veio para assistir ao culto, mas tu veio para ser o culto, a oferenda, a oferta, o holocausto. Você e eu, nós precisamos atrair Deus. Nós precisamos chamar Deus. Nós precisamos invocar Deus. Nós precisamos da tua presença, da tua glória e do teu poder. Culto não é oportunidades de apresentações, de canções que não tem nenhum valor quando a pessoa está totalmente torta, totalmente irregular na presença de Deus. Porque nós queremos fazer a obra não é feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Ofertas são constantemente rejeitadas, porque não há altar dentro da vida das pessoas. E por não haver altar na vida das pessoas, não tem como Deus receber a tua oferta. E se Ele não recebe a tua oferta, não tem fogo. O fogo ele vem para queimar a oferta que é colocado no altar. E esse altar é o arrependimento, é a confissão, é a cruz, é morrer em Cristo, morrer com Cristo, reconhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus, o sacrifício maior, que foi para salvar, que foi para perdoar, que foi para pagar toda iniquidade, toda transgressão e todo o pecado. Então entenda, se você vem à igreja e não é para oferecer, silêncio aí no fundo, não converse, meninas, vocês estão num culto, tem que haver reverência, senão não venha ao culto. Tu é chuco, pastor? Sou, porque falta reverência na vida de vocês. Por isso que a vida de vocês e minha não vai para frente. Não é de qualquer maneira que se busca a presença de Deus. Não é de qualquer forma que nós buscamos a presença de Deus. Não é com qualquer ofertinha, de qualquer valor. Não estou falando financeiramente. É que vai descer fogo dos céus e vai agradar a Deus. Eu te desafio a você pesquisar no Google. E você vai encontrar lá 570 vezes aparece a palavra fogo na Bíblia. Porém, dessas 570 vezes, o fogo corresponde à ira de Deus. A culpa era colocada em forma de oferta no altar. Nós éramos culpados e continuamos a sermos culpados a partir do momento que esta culpa fica dentro de nós. Mas quando você resolve falar assim, eu sou o culpado, mas eu não quero mais, aí a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina: trazei diante do altar do Senhor, trazei o pecado, que é a oferta primícia que agrada o coração de Deus. Culto não é música, culto não é pregação, mas é música, mas é louvor, mas é pregação, é tudo. Mas se faltar a oferta maior, não é culto. Porque Deus, Ele só visitava os seus nos primórdios. Era para perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado do teu povo. Então culto a Deus é remissão de pecados, é oferenda do que está errado. Então olhe para cá, não se assuste não. Não é a palavra da salvação que está tomando um caminho diferente, não. Este é o culto racional. Olhem para cá e prestem atenção. Você levanta o altar a Deus aonde você se lembra de que você saiu da presença de Deus. Como é que eu saio, pastor? Quando você não cumpre o que Ele pede, quando você não agrada a Ele,
quando a vontade dele não é feita por você e não é feita por mim. Ei, olhe para cá. Não venha à igreja por vir. Traga sempre a ti o teu corpo, a tua vida como um sacrifício vivo. É a oferta agradável. Porque o fogo da ira, que nós vamos aprender hoje, ele aparece 570 vezes na Bíblia, mas há uma forma de refutarmos de Deus, quando este fogo vier, não ser a ira dele, como era no passado. E nós vamos aprender nesta noite que há uma forma de descer um fogo, que ele não é apenas para que nós fiquemos entusiasmados, numa situação pentecostal, orando em línguas, pulando. Sim, é divino, é de Deus. O fogo também ele é do entusiasmo, sim. O fogo ele também é a unção, sim. Ele é poder, sim. Mas o que mais ele é um fogo que quando ele desce é para consumir o holocausto, a oferta. Então, se você não tem sabido como apresentar a oferta, e esta oferta ela precisa agradar a Deus, amado, porque senão nós estamos com a nossa vida rejeitada. Caim e Abel ofertaram, a oferta de Caim foi rejeitada. Então, não é porque você diz que está se ofertando a Deus, é que Deus está recebendo você. Deus não aceitava nenhum animal que não fosse imaculado, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, que tivesse algum defeito. Isso importa dizer, tudo bem, você aceitou Jesus, você é salvo em Cristo, amém? Amém. A oferta maior do Cordeiro te trouxe a salvação, amém, amém, amém. Mas você precisa viver na face da terra como rei, como sacerdote. Você precisa reinar em vida, você precisa vencer, você precisa obter vitórias, prosperar em todos os segmentos, alcançar a paz, ter a fé suficiente para remover montanhas. E tudo isso depende da tua oferta. Não adianta estarmos na igreja se ainda o pecado habita em nós. Você precisa encontrá-lo dentro de você e expô-lo como oferta diante de Deus. Assim como a madeira mantém o fogo aceso, Deus ele quer que se mantenha o fogo do altar, que não é o púlpito da igreja, mas é um setor, é uma área dentro de você que precisa receber este fogo. E este fogo não vai ser pela ira de Deus, porque Jesus já apaziguou a ira de Deus. Ele foi oferecendo a oferta para apaziguar a ira de Deus. Mas constantemente essa ira quer acender novamente o fogo, que muitas das vezes é para abençoar, para prosperar, para trazer vida. Ele quer nos destruir. Mas quando Deus olha e vê a Jesus e depois você, quando Deus olha e vê Jesus e depois a mim, é apaziguada esta ira. E aquele fogo que era para consumir aquela oferta, ela passa a ser abençoadora. Então nós vamos aprender sobre isso nesta noite. Só que vocês precisam aprender a ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Então eu desafio vocês a virem diante daquilo que supostamente a gente chama de altar. Mas não é, pastor, mas agora eu vou dizer que é. Quando uma igreja entende que o altar é onde você está, na tua cadeira, mas também aqui, passa a ser um altar. Se você se dispõe a sair e falar assim, não, eu quero que neste local, neste piso da igreja, aqui, seja o altar, porque eu vou até aí, eu vou confessar o meu pecado, ele se torna um altar. Mesmo para aqueles que não gostam de vir à frente, mas o altar pode ser aonde você está, pode, e será, mas tem que sair de dentro de vocês o arrependimento, a confissão. Não há como Deus negar o pedido de um filho. Não há como você pedir um pão e Deus te dá pedra.
Você pedir algo outro e Deus te dá serpentes, cobras. Mas é impossível a Deus fazer o que nós pedimos quando nós estamos vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, onde o pecado habita em nós. Deus, Ele quer fazer, Jesus, Ele quer fazer, mas o pecado não confessado, ele nos mantém divorciados, distantes de Deus, separados da tua glória. Então tu vai fechar o teu olho, e como sacerdote, já antecipando o outro domingo, porque culto a Deus é oferta, é altar, é fogo, que nós vamos aprender hoje, e é sacerdote. Vocês são sacerdotes. Apocalipse 5:10, Deus nos fizeste para Ele reis e sacerdote, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Antecipando já domingo que vem, tu vai apresentar a tua oferta. A tua oferta, dizer que Deus é lindo, maravilhoso, isso ele já sabe, mas eu posso dizer, pode. Isso é louvor, reconhecer as obras de Jesus. Adoração é reconhecer a pessoa de Deus e dar a Ele atributos divinos. Isso é adoração. Mas a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, mais do que tudo isso, que Ele já sabe que Ele é, Ele quer ter aquilo que você guarda, retém dentro de você, que eu retenho dentro de mim, que impede Deus de agir, que impede Deus de dominar, que impede Deus de ser 100% Deus em nossas vidas. Não existe tempestade com durabilidade eterna, não existe prova eterna. Então aprenda a se oferecer como um sacrifício vivo diante do altar de Deus. Então nós vamos adorar mais uma canção. Eu vou voltar com a palavra, ou no teu lugar, mas eu te desafio a vir aqui, a se habituar, a descer, a se humilhar. Porque no segundo livro das Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar e orar, então há requisitos de humilhação. E com todo respeito, eu não quero ofender quem está sentado, mas as pessoas sentam e ficam escurrupachadas, assistindo ao culto. Isso é abominação. Então nem venham ao culto. Desculpe, eu quero que a igreja encha, mas de adoradores, de pessoas que são desumanas com Deus, que não estão nem aí com a voz do Brasil. Para mim não faz falta nem para Deus. É horripilante nós vermos a falta de reverência. Ou vocês aprendem a duros modos, ou o fogo não vai descer na vida de vocês, e vocês vão viver a vida do jeito de vocês. Por favor, aprendam a ter reverência, porque senão o fogo não vai descer. E eu dependo de vocês mudarem, e eu também mudar, a fim de que se cumpra neste local o avivamento de Deus. Às vezes por causa de você e de mim o fogo não desce, porque a gente guarda mágoa, ira, indignação. Não vou fazer o que ele pede, ele que vai plantar batata. Amados, reverência. Antes você dobrar o teu joelho e acreditava que uma estátua podia mudar a tua vida, e colocar um monte de dinheiro no pé dela, e fazia tantos propósitos de tolo, porque tem ouvido, mas não ouve, olhos, mas não vê, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, não resolvem nada, mas Deus resolve tudo. Mas a falta de reverência não permite Deus operar. Amém, amados? Por que eu digo isso? Pastor, o senhor espanta as pessoas? Não espanto. Aqui não é coleta, aqui não é universal captação de dinheiro do povo. Aqui é busca por um culto. Eu quero que vocês vençam, quero que vocês vejam milagres, quero que vocês ouçam a voz do Espírito Santo. Por que o senhor força? Porque eu vejo pelo Espírito que a igreja carece de relacionamento e entrega. Vocês não venham por causa do milagre só, por causa do pão, por causa do peixe que Jesus pode te dar. Venha por causa dele. Queira um relacionamento com ele. Eu não vou mudar a tua vida, a igreja não vai mudar a tua vida. Quem vai mudar é Jesus, é o relacionamento. Nós estamos dando um antídoto, uma receita como um médico espiritual para resolver
os problemas vossos. Eu sei como buscar o remédio, o antídoto, a vacina. Eu sei como fazer a dieta para que Deus possa trabalhar na minha vida. Só que eu seria egoísta a não ensiná-los. Eu estou aqui falando do que eu vivo e do que eu quero que vocês vivam, experiências com o Senhor. Eu quero que vocês ouçam a voz do Espírito Santo. Eu quero que vocês vençam, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam empresários, pessoas bem-sucedidas, que vocês tenham um ministério mais abençoado do que Deus tem me dado, que vocês operem no profundo do sobrenatural, que vocês não sejam apenas uma figurinha carimbada na face da terra, que se der uma brisa te derruba. Eu quero que vocês sejam valentes. Eu quero vê-los dentro da toca do leão, lá dentro do buraco onde está o leão, mas o leão tendo que jejuar, porque ele está vendo Deus na tua vida. Eu quero sim, que Deus não os livre do deserto, nem da fornalha, tal como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que vocês saibam que o quarto homem é Jesus. Ele vai entrar e não será fumegado, um fio de cabelo não vai queimar vocês, porque vocês têm a presença certa do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que vive e reina. Eu não quero que vocês se acovardem, que vocês se rebaixem, que vocês se curvem diante das adversidades. Meu pai está lá na Unesp, eu crendo, passou por cirurgia, removeu todo o intestino, tirou o câncer até do fígado. Deus é bom, só tinha em 2 lugares, aí apareceu também no fígado, já tirou. Eu tenho 2 filhos que pela minha fé da minha esposa não precisaram passar por cirurgias e foram curados. Tenho a minha mãe e o meu pai que não tiveram fé suficiente, e assim tem sido a igreja muitas das vezes. Tiveram que passar por cirurgia, e Deus foi na vida dos médicos, como tem sido na vida do meu pai. Que Deus também usa a medicina, usa os médicos para curar e para libertar. Depende do tamanho do Deus do qual você olha. Eu não posso ter fé suficientemente por eles, porque eles têm o livre-arbítrio. Eles têm que crer, acreditar. Porque orar com o mesmo ímpeto eu orei, mas passaram por cirurgia, foram e estão sendo curados por causa da medicina, sim. Mas também o mesmo Deus, Ele pode te curar sem a medicina, sem remédio, sem cirurgia, sem nada. Eu conheço este Deus, e eu estou apresentando este Deus, este Senhor Jesus. Eu estou apresentando esta dimensão, a dimensão da glória, a dimensão que a igreja precisa voltar a restaurar o verdadeiro culto a Deus. Não se oferecendo de qualquer maneira, não entrando na tua presença de qualquer forma, falando qualquer bobagem, mas sim falando aquilo que agrada a Deus. Senhor, vem, não porque eu sou bom, não vem porque eu sou ótimo, não vem porque eu sou maravilhoso, porque eu sou justo, vem porque eu não sirvo, porque eu não presto, porque eu sou mau. Eu preciso da tua misericórdia. Admitir a nossa fragilidade, isso é a lenha que precisa ter no altar do Senhor, para que o fogo dele desça e se mantenha aceso. Então aprenda a adorar a Deus, não é falar sobre a pessoa dele. Aprenda a louvar a Deus, não é só reconhecer as tuas obras, mas é reconhecer que você precisa dele, que eu preciso dele. Então nós vamos adorar o Senhor. Tu vai sair do teu lugar, pelo menos hoje, mesmo que dos demais cultos você fique aí, mas venha e se rasgue diante do Senhor. E não é a semana que vem que o teu milagre vai acontecer. Tu tem que ser uma pessoa brava. Tu fica bravo comigo, com as palavras. Eu sei que tem pessoas aqui, eu leio o teu pensamento. Se tu fica indignado comigo, problema teu. Fica indignado com você, de você ser esta pessoa que não consegue ser mudada, transformada. Não porque Deus não tem a capacidade, mas é porque você não quer se quebrar diante de Deus. Aquele que se humilha, aquele que ora, Deus diz que Ele virá com o fogo dele, e Ele vai perdoar os nossos pecados, e sarar a nossa terra, que somos nós. Há uma promessa de Deus. Aí Ele muda o fogo da ira, e Ele vem para acalentar, e Ele vem para salvar, curar, libertar, para mudar o nosso cativeiro.
É este fogo que nós queremos. Eu estou ensinando sobre o fogo da ira, mas Deus não quer se irar, e eu não estou irado, eu estou ensinando na autoridade, para que vocês vençam. Eu não quero que vocês continuem sendo uma múmia, uma pessoa de pedra, uma pessoa gelada que nem um iceberg. Eu quero que você seja queimado pelo fogo do Senhor. Se há um pedido, se Deus puder atender, que desça fogo e consuma você. Mas Ele não vai matar esse fogo, Ele vai consumir o que precisa ser consumido. E Ele vai deixar o teu espírito, a tua alma e a tua carne renovada, recriada, a partir de um encontro novo com Deus. Deus, Ele precisa da tua igreja atuante. Eu desafio qualquer bacana aqui, qualquer irmã, irmão, a ir comigo ficar 6 horas, 10 horas, lá dentro da Unesp. Eu fiquei dentro da POI, as pessoas entubadas, as pessoas fedendo, apodrecendo, e nós assistindo sessão da tarde, assistindo o Faustão, nós correndo atrás do nosso peixe na pescaria de Deus. Eu estava no meu sítio. É de Deus, tudo que Deus der, aproveite, viva bem. Mas há um momento, meu Deus, que vocês precisam serem humanos e irem ajudar estas pessoas. Elas estão morrendo sem salvação. Só hoje, 8 horas da manhã, eu estava ganhando uma alma para Jesus. Um veterinário que foi ver as vacas lá. Eu comecei a pregar para ele, eu senti a presença, eu fui fundo. Ele espírita, ele não está aqui não, doutor Marcelo, né? Mas se tiver, amém, vou falar da mesma forma. Espírita. Eu falei, se Deus existe, tua mão vai encher de pó de ouro. Minha esposa não engravida. Eu falei, não engravida porque você não é de Deus, porque você não é filho dele, porque mal algum chegará à tenda dos filhos de Deus. Quando ele se tornar teu pai, e você filho, você recebe. Eu falei, prova que Deus existe, e que não é os espíritos seus que existem, isso aí são todos demônios. Enche a mão dele de ouro, encheu. Ele se dobrou, ele falou, o que eu preciso fazer para aceitar esse Jesus? Eu falei uns 10 minutos, tudo que vinha no meu coração. Ele aceitou 10 vezes Deus, 10 vezes Jesus. Ele falou, agora como nós vamos fazer? Se a minha esposa, ela dá passe, ela viveu e nasceu dentro de um centro espírita. Eu falei, isso daí é guerra de titãs. Me chama para a tua casa e tu vai ver o que Deus, Jeová de guerra, Elohim, Adonai, o El Shaddai vai fazer na vida daquela mulher. O importante é que você é luz agora. Precisamos abrir a nossa boca, precisamos fazer alguma coisa, igreja, pelo amor de Deus. Só quer namorar, só quer beber, só quer fumar, só quer comer, só quer passear, só quer ter roupas belas. Meu Deus, pode, é de Deus. E as almas? Vai comigo na Unesp, pelo amor de Deus. Vai comigo numa prisão, pelo amor de Deus. Vai comigo num orfanato, pelo amor de Deus. Vai comigo num asilo. Vamos fazer o que pede Jesus. As viúvas, os órfãos, os presos e os doentes. Vamos só nestes 4 segmentos por enquanto. Mas não, estou cansado, hoje eu não vou no culto. Também sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Filho não sei do que você é, mas de Deus você não é. Filho você pode ser de qualquer um, menos de Deus. É impossível você ter Deus, você ser uma pessoa salva, se não há um revertério dentro de você em ajudar as pessoas. Mas eu trabalho muito, não tenho tempo. Pregue as pessoas, fale do amor de Deus. Eu não desperdiço nenhum. Caiu na rede é peixe. Fale, ore. Eu vejo o José, passa as pessoas na loja. Não é porque ele está na loja vendendo roupa. Ele ora, coluna, é osso, é perna, é joelho, seja o que for. Para com isso. Para, desculpa desfarrapada. Deus quer te usar e você não permite. Então pede para morrer, vai logo para a glória. Não fica aqui atrapalhando os outros na face da terra, como um espantalho numa roça de arroz. Deus te fez para ser imagem e semelhança dele, para refletir a glória dele.
Você quer uma terra fértil? Vai lá na Unesp. Duvido que alguém naquele estado vai falar: não, eu não quero Deus. Os caras tudo entubados, os olhos deles parecem que vai explodir, eles levantam da cama: eu quero Deus, eu quero Jesus. Porque é a única esperança. Mas pastor, eles vão ser salvos aos 47? Sim. Fazer o quê? Deus pode curar? Pode. Deus pode libertar? Pode. Eu oro para que Deus cure, eu oro para que Deus liberte, mas eu oro também para que Deus salve. Porque vai que não acontece a cura e eles morrem, pelo menos eles vão acordar no reino da eternidade, da luz e não das trevas. Fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. E eu já vou me preparar ali em cima, porque hoje vai descer fogo dos céus, mais. E tu vai sair daqui realmente sabendo o porquê que você está nessa condição. Porque Deus tem um propósito na tua vida e você não disponibiliza ao próximo. Há algo dentro de você que é precioso, é como ouro de Ofir. Deus quer te lapidar, te purificar, quer brilhantar. Ele quer dar quilates, Ele quer dar valor. Aquilo que está dentro de você é uma pérola, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Como fogo, flua como rio, Espírito Santo, flua como incenso, minha adoração, vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar.
Feche os teus olhos. Senhor, eu quero neste púlpito desta igreja, que ele seja neste momento o altar da minha vida, Pai. Eu quero também apresentar, muitas das vezes, a indignação minha, a ira, por ensinar e não ver muitas das vezes os frutos na vida das pessoas. Mas eu não quero cometer o pecado que cometeu Moisés, quando o Senhor pediu para falar à pedra que ela daria água ao povo dele e seus animais. E ele, irado, indignado, ele bateu com a tua vara naquela pedra. Mas aquela pedra que é Jesus, que é Cristo, não negou a água àquele povo, e nem tampouco negou a água aos animais. Porém, pela falta de reverência, pela falta de compreensão, aquele grande homem, profeta, homem de Deus, ele viu a terra prometida, ele foi salvo sim, mas ele não entrou nela. Eu não quero ser este homem, Pai. Eu quero que a tua igreja, Pai, tenha sensibilidade pelo Espírito Santo, a entender que não há mais tempo, Pai, e que nós precisamos permitir que este fogo, Pai, desça sobre o altar da nossa vida, Pai, e que nesse altar este fogo possa encontrar os nossos pecados, Pai, a nossa fraqueza, o nosso medo, a nossa timidez, tudo aquilo que impede nós de louvarmos a Ti, tudo aquilo que impede nós de adorarmos a Ti, Pai, verdadeiramente louvor e adoração. O que nos faz divisão entre nós e Ti, o nosso pecado, Pai. Eu não peço que o Senhor apague o pecado do Teu povo, sem antes eles puxarem este pecado, pegarem este pecado e colocarem no altar da vida deles. Este é o verdadeiro altar, não é o púlpito desta igreja, mas ele também pode ser o local onde nós resolvemos nos humilhar, orar, confessar, nos arrepender e apresentarmos como oferta de sacrifício o que fede. Do animal se perguntou no passado: o que nós fazemos com a barrigada, com os pés, o redenho, a frissura, é os nomes das entranhas de um animal. E se achava que aquilo seria jogado fora, aquilo que fedia. Não, o Senhor falou: trazei diante do meu altar, porque o que fede é comparado ao nosso pecado, é o que agrada a Deus, é o que sobe como um cheiro agradável às tuas narinas. Não é muitas das vezes ser o melhor dizimista, ser o maior ofertante, ser a pessoa que mais louva bem, que mais prega bem, que mais ensina bem, mas é aquele que sabe constantemente que não pode faltar fogo no seu altar. Faltou fogo no teu altar, faltou a presença. Se faltou a presença, nós estamos divorciados de Deus. Por isso que nós caímos, por isso que nós fraquejamos, por isso que as coisas não engrenam. Pai, eu apresento aqui, Pai, a tua palavra ao teu povo, Pai, que eles peguem isso e transformem em confissão e arrependimento diante deste altar, Pai. O Senhor já ensinou sobre a oferta, o Senhor já ensinou sobre o verdadeiro altar. Altar não é um local belo, bonito, que cheira bem e agradável. É um local de queima da gordura, das ofertas de sacrifício, para apaziguar o fogo da ira de Deus. Nós queremos que desça o fogo, sim, o fogo da misericórdia, o fogo da prosperidade, o fogo da transformação, o fogo do avivamento, no nome de Jesus, e amém. Podei acender a luz? Levítico 6, 6 e 7. Façamos de conta que, nossa, a igreja está lá. Abram as janelas, está muito calor. Venham para cá vocês. Só fica o nosso irmão lá que é cadeirante, o resto vem. Vem para cá. Quero olhar vocês aqui, ó. Vai, músicos. Venham, família do José. Vem todos.
Amém? Quando a gente se confessava com o padre, é porque existia uma culpa. Nós tínhamos uma culpa dentro de nós, certo? Uma culpa. Me sinto culpado de algo. Então você ia se confessar, correto? Sim ou não? Está entendendo, igreja, ou não? Está ouvindo? Sim ou não? E no culto de Levítico, o culto a Deus, que Levítico, ele nos ensina. Ele nos ensina da seguinte forma: e como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Segue. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Esses 2 versículos falam de culpa. Quando há uma culpa em você, esta culpa é ensinada em Levítico 6 e 7, como nós devemos apresentá-la diante do Senhor. Porém aqui há a figura de um sacerdote que faria a expiação, apresentaria a oferta no Santo do Santo, diante do altar do Senhor, na tenda da congregação, no tabernáculo do Senhor, enfim. Só que esse sacerdote é você, sou eu. E aqui é uma forma de apaziguar a ira de Deus. O fogo que descia era um fogo que queria matar, e ele era da ira de Deus. É um fogo de ira. 570 vezes aparece na Bíblia o fogo. E o fogo, sempre este fogo é proveniente da ira de Deus. Para ele não matar o pecador, morria o animal no seu lugar. E a oferta, sempre Deus foi exigente e continua sendo. E nós refutamos Deus em tudo. Nós queremos apresentar sempre o mínimo, o pouco, o que nos resta de tempo. Fazemos a nossa oração correndo de um lado para o outro. Não paramos, não damos um tempo, não ofertamos um tempo sadio ao Senhor. Não digo que é errado no meio da tribulação, e rebitando uma peça, cortando outra, cortando cana, trocando óleo do carro, vendendo uma roupa, trabalhando como eletricista, enfim, não importa, como cozinheira, num escritório de advocacia, num escritório comum, não importa a correria do dia a dia. Se você está ali orando, é recebido por Deus. Mas há algo que nós devemos nos atentar e ser um pouquinho mais pessoas de bom grado, e realmente termos uma conversa correta e firme com Deus. Eu fiz isso com o meu pai. Quarta-feira, ele foi operar, na terça, eu fui lá. Porque meu pai, ele sabe, como muitos sabem, quem é Jesus, mas meio que superficial. Meu pai sabe o que é fé? Sim, sabe, mas meio que superficial. Sabe sobre o plano de salvação? Sabe. Mas eu ali com o apóstolo, nós gastamos um par de tempo. Porque eu tenho que preparar meu pai. E se ele não passasse pela cirurgia? Eu vou perder meu pai? Por que o senhor perderia teu pai se ele é batizado na água? Como muitos, se a gente não ficar esperto, como se diz, também não vai se salvar e vai ser perdida essa pessoa. Porque meu pai, como muitos, se batiza e voltou a fumar. Beber ele não bebe, prostituição também não, morar junto também não, outros pecados não, mas o maldito do cigarro. Também ira no coração, tinha indignação por algumas pessoas, e eu fui esperto. Agora eu vou vacilar, deixar meu pai partir, e se ele morrer para o inferno, nadou e morrer na praia. Levei ele ao arrependimento, ajudei ele a relembrar o que eu sabia humanamente e o que o Espírito Santo foi me dando. Ele foi se arrependendo, foi liberando vidas da ira, da indignação. Ó pai, mas essa pessoa fez isso para mim, mas não importa, o senhor tem que liberar.
Eu parava, ele liberava, orava, nós prosseguimos, eu fui ensinando. A ponto de chegar e dizer assim, explicar sobre Jesus e falar, Jesus falou que levou com ele. Então eu dava meu celular para ele, pronto, o senhor é Jesus. Esse celular está com o senhor, não está comigo. Está comigo? Não. A quem pertence esse celular, pai? A mim. Quem é o senhor? Eu sou Jesus. Tá, se está com o senhor, por que esse câncer, o senhor fala que está com o senhor? Toda vez pergunto que o senhor tem câncer. Não tem câncer. O senhor tem Jesus que levou em substituição o Senhor sobre si. Sim, mas eu vou ter que passar por cirurgia. Sim, mas o senhor não teve fé o suficiente. Amém. A cirurgia, os médicos são de Deus. Então eu preparei meu pai como uma verdadeira oferta. Se Deus achasse de bom grado recolhê-lo, amém. Agora o senhor vai pedir perdão por ter detonado o templo do Espírito Santo. Fumante há 60 anos, parou e faz uns 3 anos que voltou. Um maço por dia, 2 infartos. Tem stenter, aquela molinha aqui no coração. Ele está em processo kamikaze, aqueles malucos lá no Oriente Médio. Amarra bomba no corpo, ele estava indo para o inferno, vai explodir a qualquer instante. Se explodir, ele morrer e eu não der tempo de socorrê-lo ao arrependimento, ele vai para o inferno. Não é porque é filho de pastor, de apóstolo. Isso não quer dizer nada. Isso apenas para explicar que eu não poupo nem meu pai, nem minha mãe, nem a mim mesmo. Nem minha esposa, nem meus filhos, não vou poupar vocês de ser verdadeiro, que Deus vai cobrar de mim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu quero que vocês vá para o reino dos céus, para a eternidade. E que apresente um monte de galardão, que chegue lá e passe a perna em mim. Isso daqui, essa construção, gera galardões. É que nem você ser um bom aluno, sem orelha, faz a lição, vai ganhando os pontos positivos, né? É os galardões, são as recompensas do Senhor. Mas eu quero que vocês me superem. Que eu seja um bom mestre, que me ensine vocês, vocês me superem. Esta é a alegria do meu coração. Então quando eu pego firme em vocês, não é porque eu odeio vocês, que eu odeio o ser humano, é porque eu vejo vocês como um talento desperdiçado, uma obra-prima de Deus inacabada, um ouro de Ofir dentro de vocês, mas vocês, quando vem uma provinha, não quer permitir que o fogo, não tem como você apurar os quilates, o valor que tem o ouro, se não levado ao fogo. Ele precisa passar pelo fogo, para ser separado as impurezas, daquilo que é puro, daquilo que tem valor, daquilo que não tem valor. A prova, eu não estou pedindo para Deus me tirar dessa prova, estou pedindo para Ele me dar força. E Deus é bom, sabe por quê? Tratou da minha mãe, porque minha mãe é só o sangue de Jesus. Uma excelente mãe, mas só o sangue de Jesus. Meu pai, só o sangue de Jesus. Deus precisa tratar deles. Deus não quer daquela forma, não. Que família que Deus vai ter? Se não for tratado aqui, não vai dar tempo de tratar no céu, não. Se não for tratado aqui, vai para o inferno. Não tem como ser tratado lá. E Deus tratando de mim, porque eu preciso ir para os hospitais. Mas também a gente fica correndo como você, tentando abraçar o mundo, fazer tantas coisas, não conseguimos fazer muitas, que realmente tenham valor. Mas eu estou quase lá. Então, o tratamento do meu pai é um tratamento para mim também. Me fez naquelas horas meditar o quão mesquinho, hipócrita, ignorante, abestado que eu sou. Eu não tenho que ter essa, eu tenho como vazar, eu sou dono da minha vida, do meu escritório, modo de dizer, pertence a Cristo. Eu posso partir sem falar nada, eu tenho um curso de capelania, entrar a hora que eu quero, em praticamente qualquer lugar. Ir lá em 1 hora, colher 2, 3 almas por Senhor e voltar. Não tem desculpa. Se eu não vier e nos houver a falar, não haveria pecado. Em João 15 diz isso, 15, 22. Mas agora não há desculpa, então nós inventamos desculpas. Isso me causou um mal. Deus me trouxe um martírio. Ele me pregou na cruz, não com taxinha, nem com esparadrapo, é com martelo de Thor mesmo. Doía, porque eu vendo. Eu com a Deus lá, o que é aquilo, meu Deus do céu? O desespero daquelas pessoas, a dor. Aí eu estou lá, chega uma mulher, que ela é mãe da Frávia. A Frávia é casada com o Fernando Bardella, advogado que trabalhou comigo. Lutando pela vida há mais de 10 anos, 3 câncer na cabeça. Aí passou pela 3ª cirurgia, usando sonda, porque deu alguns probleminhas. Os erros médicos, que é Satanás puro.
Ela puxou a sonda, foram lá na Unesp, empurraram, não foi, pegaram uma menor e pá! E continuaram dando comida, achando que estava indo para o lugar certo. Encheu a mulher de comida, está apodrecendo a mulher, entubou, está lá. Praticamente só um milagre que a tira de lá. Fui orar por ela, os olhos dela estalou assim, a boca abria, tudo detonado, a garganta, você vê de tanto tubo, todinha marcada, meio carequinha. Vai lá, nós precisamos disso para a nossa vida. Ficamos murmurando e reclamando de tudo. Salário é baixo, essa calça, faz 1 ano que eu tenho, tem pessoas que não têm nem calça. Vai lá na África, a cada 3 dias as crianças que são cuidadas pelas ONGs, pelos homens de Deus e mulheres de Deus, só a cada 3 dias recebe uma única refeição, que é uma aguinha de batata, só. É um legumezinho, uma aguinha lá salgada, que dá um gostinho, uma refeição a cada 3 dias. Porque são milhões, milhares, milhões, não tem como ajudar todos. Você vai lá, ou você se mata, ou você volta mais crente, ou você duvida que Deus existe, porque você vai jogar a culpa em Deus. Como que o Senhor deixa esse povo ficar assim? Esse povo, coloca para mim, segundo livro das Crônicas, 7,14. Ele quer perdoar o pecado daquela população, daquele povo, deste povo que é você, deste povo que sou eu. Mas não há humilhação, não há reconhecimento de Deus. Então nós precisamos, amado, mudar a nossa maneira de ser. Não tem essa não, que o cara é doutor que não vai aceitar. Eu peguei um doutor, e daí? Doutor em veterinária. Depois que ele meteu as mãos lá dentro das minhas vacas, para apalpar os bezerros, para achar, o Espírito Santo já estava começando a falar. Eu falei assim, aí ele deu uma vírgula para mim. Eu comecei a escrever uma nova história para ele. Falei, nossa, não está prenha essa vaca, mas Deus não está nesse negócio das pessoas não engravidar. Eu, falando de vaca, ele entra, a minha esposa faz um tempo que ela não engravida. Eu falei, a minha esposa ficou 4 anos também. Deus tratou de nós no estreito. Abandonei o médico, o remédio, tive relação com ela numa sexta-feira, desceu um fogo dos céus, eu vi um meio braço peludo, não tenho vergonha de falar, orei em línguas, peladão, não corta, viu? Pode deixar, viu, Reinaldo? É isso mesmo, peladão. O Espírito Santo falou, a próxima sexta-feira, faça um teste, ela está grávida, é varão e o nome dele é João Pedro. Então, há situações que não precisa de médico, nem de remédio, não precisa de cirurgia, depende da fé de cada um. Então a fé que Deus tem é a fé sobrenatural, é a fé de fazer criar órgãos, de ressuscitar a Lázaros, de fazer abrir o mar vermelho, de fazer com que a pedra que é Jesus nos dê água. Vai brotar dinheiro da árvore lá, do pé de laranja seu, é a vontade de Deus, vai brotar. Não há impossível e difícil diante de Deus. O que há é um povo que realmente não reconhece a grandeza de Deus, não tem reverência, e quer chegar de qualquer jeito, com a mão abanando, e falando em gíria, e falando só besteiras diante de Deus. O que Deus quer é isso, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então, se feito isso, então, entretanto, eu ouvirei do céu. Ele ouve, viu? Ele não é surdo. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que Deus quer, perdoar os nossos pecados, curar a nossa terra, sarar a nossa terra. É o nosso corpo, é o nosso dia a dia, é os nossos pensamentos. Ele quer curar, Ele quer sarar, mas não há humilhação. Quando eu falo em humilhação, o povo entende que eu quero humilhar, chicotear, bater. Não, humilhação é se humilhar debaixo da potente mão do nosso Deus, para que ao tempo de hoje Ele vos exalte. Porque no reino de Deus é assim, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros, as caudas serão por cabeça. Então tudo no reino, aquele que é fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Deus amado, Ele se mantém fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Aprenda a separar a melhor oferta para Deus, do seu dia. Aprenda o que é oferta, aprenda o que é altar. É lá dentro da Unesp, é na loja, é na oficina, é no lar, é na escola. Qualquer local de trabalho pode se tornar o teu altar. Pecou, vai lá,
Dobra o joelho em pé ou em sentado. De preferência, eu disse a semana passada, de joelho é melhor. Antes a gente rezava ladainhas, terço, tanta tolice, vãs repetições. Acho que de muito falar que Deus ouve. Deus não ouve de muito falar. Deus ouve um coração aquebrantado, um coração que se rasga. Mas essa é a posição correta, humilhação. Nós vemos na Bíblia, toda vez que alguém se humilhou aos pés de Jesus, Jesus exaltou. A mulher Ciro-Fenícia, quando ela recebeu 3 não do Senhor Jesus, para entrar com providência na vida da filha, ela se lançou aos pés e o adorou, reconheceu o teu senhorio, reconheceu a autoridade, reconheceu a pessoa de Jesus. E imediatamente o Senhor Jesus entrou com a misericórdia e alcançou aquela menina. De modo que, se você souber ofertar, se você souber entrar na presença do Senhor, souber o que é o altar, o fogo que eu estou ensinando hoje vai descer, e não vai ser o da ira, porque Jesus já apaziguou esta ira. Ele se tornou a oferenda última, a primordial, a mega oferta, a oferta por todos, para apaziguar a ira de Deus. Porque toda vez que aparece fogo na Bíblia, 570 vezes, é a ira de Deus. Coloca segundo livro das Crônicas 29:10, para que não fique só na minha palavra, olha o que diz, segundo livro das Crônicas 29:10. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Em outra tradução está assim, ó. Na minha tradução está assim: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Faça um pacto, faça uma aliança. Pai, foi isso que eu fiz com o meu pai. Prometa a Deus que se Ele der força, se Ele tirar o desejo, que o Senhor nunca mais vai colocar essa chupeta do demônio, do capeta na tua boca. E Ele fez. Eu falei: o Senhor está fazendo consciente? Estou. Falei: pai, se é voluntário, se é consciente, o Senhor recebe, pai. Porque ele é bastante leigo, bastante ignorante com relação à palavra. A gente fala, mas os demônios, que são os pássaros, que está lá na parábola do semeador, parte daquilo que era semeado caía à beira do caminho, não vingava, entre pedras, entre espinhos, e parte que caía à beira do caminho, vinha as aves dos céus, que são demônios, e isso as arrebatava. Então, a tua palavra é ministrada, eu ensino ele, mas tenho certeza que os demônios arrebatam a palavra, e ele acha que está certo o que ele está fazendo, mas está errado. Então, muitas vezes tu está achando que está certo a tua conduta, a tua maneira de viver no planeta Terra. Ela vai repercutir na eternidade. Você sabia que o que você é, que o que você está fazendo aqui vai repercutir na eternidade? Depois tu vai morar debaixo da ponte lá do viaduto dos céus, ou numa casinha de madeira, ou numa casinha a pico lá perto da represa bem fedida do rio Tietê, que não tem nos céus. Depois você não vai reclamar, porque você não tem dado o melhor para Deus. Não estou falando em dinheiro, estou falando em tempo de vida sadio, que realmente tenha valor. Se não pode ir, interceda por quem está indo, mas gaste um tempo com ele. Fala: pai, me liberta. Eu não quero ter 2, 3 empregos. Eu não quero fazer tantas horas extras. Eu também não quero mais trabalhar de noite. Exercite o teu legado de autoridade e poder. Eu não quero me desgraçar trabalhando, tentando ganhar o mundo e depois perdendo a minha salvação. E Deus vai entrar com providência. Ele vai colocar os pingos nos is, e Ele vai te dar condição de você levar uma vida sadia, uma vida em paz, próspera, trabalhando menos e ganhando mais, não esquentando tanto a cabeça. Mas para determinadas pessoas Ele não faz, sabe por quê? Eu conheço um monte, até da minha própria família, que Deus dá, a pessoa vira os calcanhar para o Senhor, vira os calcanhares para o Senhor, esquece da grandeza, esquece da misericórdia, esquece do livramento, da libertação.
Eu sou até chato, do tanto que eu conto o testemunho que Deus fez com meu filho, com a minha mãe, fez com a minha esposa, fez comigo, enfim, dos milagres. Eu estou sempre exaltando o nome do Senhor. Estou sempre contando para quem quer me ouvir, eu conto. Eu não me esqueço de louvar a Deus. O verdadeiro louvor é quando nós reconhecemos as obras do Senhor Jesus. Adoração verdadeira é quando eu fico falando da pessoa de Deus e de Jesus que fez e que agiu por misericórdia comigo, nas minhas experiências, nos milagres que eu estou vivendo. Então isso é verdadeira adoração, muito mais do que uma música cantada, é uma ação de reconhecimento do Senhor. Então entenda que, agora eu tenho no coração o propósito de fazer um pacto. Nós estamos chegando na terceira ministração, e Deus quer que haja esse desejo no seu coração, de fazer um pacto, uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. É bíblico o que eu vou estar dizendo agora. Você fazer ofertas de sacrifício pela vida dos teus filhos. Jó, enquanto os filhos aprontavam, Jó estava lá em ofertas de sacrifício a Deus. Sempre os pais ofertavam em prol dos filhos. Então isso nos leva a entender que você pode estar ofertando uma oferta de sacrifício ao teu pai e tua mãe, que não foi alcançada pela graça e misericórdia, portanto não é salvo, não é liberto, não é curado. Nós podemos ofertar pelo nosso patrão, podemos ofertar por todos da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. No passado, as ofertas de sacrifício, elas atingiam a pessoa no singular, o líder de uma família, o líder de uma comunidade e o líder de uma nação. Então a oferta, ela tem um valor descomunal, imensurável, não dá para medir nem pesar o valor de uma oferta, a grandeza de uma oferta, de um jejum. Aí o Espírito Santo ele fala assim: a oferta que eu tenho com você, 10 cestas básicas, vai lá dar, que eu estou entrando com providência lá. A oferta que eu quero de você, que você vá 21 dias, Deus falando, não o homem te dando regra. Eu abomino homem dando regra. Mas o Espírito Santo falando no teu coração, faça isso. Não vai ser sacrifício de tolo, porque está vindo da fonte, está vindo do Senhor. E Ele vai te pedir. A minha filha foi curada de bronquite e asma, porque Deus pediu 10 reais. Falei, Deus, só 10? Eu podia pedir milhões, mas eu não tenho mesmo, tinha como dar, mas uns 100 conto eu dava. Mas Deus falou, não, 10 reais, porque não é o valor, é a obediência. Eu fiz e ela foi também instantaneamente curada da asma e da bronquite. Uso de bombinha nunca mais. Então entenda que o milagre, quando há uma revelação, ele é instantâneo. Mas como que você vai ouvir Deus falar, ter revelação, se você não tem relacionamento, se você não tem um altar dentro de você, se você não está apresentando a iniquidade, a transgressão e o pecado para ser queimado diante do altar? Não desce fogo na tua vida, não desce na minha, não tem Deus. Toda vez que nós buscamos a presença, Moisés e Arão, nós vamos ler agora pela palavra, quando eles buscavam a presença de Deus, eles saíam de dentro da tenda do encontro, da tenda da congregação, o fogo saía da presença, vocês vão ver isso, eu vou citar, coloca para mim Levítico 9, 23 e 24, então olha o privilégio de quando nós buscamos a presença de Deus, na sua presença havia fogo, olha o que diz Levítico 9, 23 e 24, e Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, na tenda do encontro, na tenda. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Segue. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Gravem isso. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então é na presença, quando Ele aparece, e vou buscando, louvando, adorando, confessando, louvando, adorando e confessando, me arrependendo, louvando, adorando, reconhecendo a tua obra, reconhecendo o teu senhorio. Pode falar bem de Deus, isso é adoração. Falar da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Senhor Espírito Santo, isso é a verdadeira adoração. Falar das obras de livramento, tudo que Ele fez, quem você era, quem você é hoje, por causa das obras deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está gerando, você está criando um ambiente, atmosfera de presença. De repente a presença da glória de Deus vem
vem com o seu poder. O poder é o fogo, o poder é a unção. E aqui nós temos essa demonstração. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Houve uma alegria, eles se humilharam e reconheceram a grandeza. Então quando um homem, uma mulher, entra na presença de Deus, sabendo o que é presença, sabendo como buscar esta presença, e o que apresentar nesta presença, e o que apresentar, melhor dizendo, neste altar, a título de ofertas, se ele resolver vir, ele vinha e consumia o holocausto, e a gordura sobre o altar. E assim é nos dias atuais. Ele vai consumir a tua oferta, ele vai receber, não vai subir como um cheiro desagradável. Mentir, omitir, esconder de Deus não adianta, é melhor apresentar. Davi falou, eu mesmo tracei a Betseba, pastor, que palavreado vulgar, é para dar uma mexida com você mesmo. Tracei a Betseba, peguei o marido dela, levei para a guerra, para matar ele, o peão, o caboclo, para ficar com aquela mulher para mim. Eu sou esse lixo, Deus, eu sou esse hipócrita, eu sou esse fariseu, eu sou esse endemoniado. Mas tende misericórdia de mim, Deus. Não afasta de mim o teu Espírito. Se o Senhor afastar de mim o teu Espírito, tua presença, tua glória, o teu poder, eu vou sucumbir. Eu vou sucumbir. Amém, Pai? Qual foi a oferta de Davi? Sinceridade. Ele rasgou o verbo. Ele não poderia esconder de Deus. Não tinha como ele se omitir. Deus está em todo lugar. Por toda a terra. A glória de Deus, Isaías 6,3. A glória de Deus está por toda a terra. Mas eu acrescento, fala minha, dada por Deus. Mas não se manifesta em qualquer lugar. Então a presença do Senhor, a glória dele, o poder dele está por toda a terra. Mas não se manifesta em qualquer lugar. Mas diante de um altar, aonde você se crucifica. Porque, sabe quando há o crucificamento nosso? Quando nós somos crucificados? Quando nós somos mortificados? Como eu ensinei domingo passado? Quando nós confessamos as nossas fraquezas. Nós não omitimos nada, nós somos verdadeiros, pessoas sensatas. E falamos, Deus, o bem que eu quero fazer, como o apóstolo Paulo dizia, eu não consigo, mas o mal, Senhor, que lixo de pessoa que eu sou. Vocês pensam que eu não sou assim com Deus? Eu sou verdadeiro, sou chato até na forma. Eu erro, não admito errar, sou perfeccionista. Dá vontade de dar cabeçada na parede. Quando eu erro, dói admitir, mas eu tenho que admitir. Mais dói, dá revertério no estômago. É a mesma coisa que você morder a língua, dói pra dedéu. Mas é verdade, precisa. Porque passou o dia, nós esquecemos. E o nosso altar fica contaminado. A presença começa a ir embora, nós começamos a nos esfriar, escolhemos o dia do culto, escolhemos na onde sentar, não temos mais aquele impacto, aquela vontade, aquele desejo de levantar a mão. Isso, pastor, está chato. Antes você levantava a mão, antes era o primeiro a estar na primeira fila, agora nem está sentado lá atrás, ou nem mais na igreja vem, e vem de vez em quando. Então, o amor vai se esfriando, porque o quê? Não há ofertas sendo apresentada. Coloca em Levítico 6:13, diz assim, no 12, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote apresentava lenha, ou seja, havia todo dia apresentação de lenha. Arrumava o holocausto sobre o fogo e queimara sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13, diz assim a palavra, a regra de Deus, a lei da consagração dos sacerdotes, que é para você e para mim. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O altar de Deus tem um fogo que não deve ser apagado. Mas só que Satanás, ele copia, ele plageia Deus, ele é metido. E você acredita que ele tem um fogo também que não se apaga? Eu tive a revelação agora de pouco, eu estava lendo Marcos 9:43, coloca para mim. Eu tive uma revelação, Deus falou assim,
Sabia que esse picareta, esse vagabundo, Deus falou assim, desse diabo do inferno, ele tem um fogo que fica aceso também e não se apaga. Eu falei, eu não. Ele falou, está em Marcos 9:43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrares na vida aleijado, na vida eterna, no reino dos céus, do que tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Falei, que picareta de cão do inferno. Ele também tem um fogo que não apaga, está lá só consumindo as almas. O fogo do inferno não se apaga. E o cristão, filho de Deus, está direto e reto, pega o regador e vai ali, rega o fogo do altar. Perde o entusiasmo, o amor pela obra, pela vida do próximo. Só quer cuidar da sua vida, só está preocupado com o que comeremos, beberemos, com o que vestiremos, com os nossos negócios. Tem buscado o reinado dele aqui como rei, não buscado o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. E Deus me revelou isso. Ele falou assim, ó, porque as pessoas, elas não têm se atentado para aquilo que realmente é a oferta de sacrifício. A verdadeira oferta de sacrifício não acabou. Eu falei, mas não acabou a matança? Ele falou, acabou a matança. O meu filho, o Cordeiro de Deus Jesus, lá em Isaías 53, foi moído, foi castigado, foi levado ao vitupério, foi escarnecido. Você acha que Jesus foi pregado naquela cruz, daquele jeito que a gente cultuava aquelas estátuas, com roupinha bonita? Foi peladão, nu com a mão no bolso? Não tinha bolso, estava peladão. Eu fui estudar a origem da palavra e tive a revelação. Vitupério significa levar ao escárnio, ao escândalo, é nu. Colocaram uma roupinha para dar uma roupinha para Jesus, mas foi nu. Então Deus teve que virar as costas, amados, senão a ira dele ia descer, ele ia fulminar nós, que nem matar formiga. Matar formiga com aquele negócio, como é que fala? Maçarico. E tem as aranhas de pau, são bonitas. Eu por mim deixava elas viver, mas as mulheres morrem de medo de aranha, né? Então ele chega com aquele maçarico, dilui, torra, não sobra pó com maçarico. E é assim que Satanás quer fazer com a gente, amado. É assim que Satanás quer fazer com a gente. Nos matar, dizimar, desintegrar. Quando a gente, infelizmente, a gente não se atenta a essas coisas. Porque ele está dizendo que é melhor entrar sem um braço, sem um olho, sem uma perna, do que ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Mas nós temos deixado o fogo se apagar da nossa vida. Sabe por que ele se apaga? Esquecemos de orar. Esquecemos de diariamente sacrificar a Deus. O que eu estou falando é de suma importância. Tudo que eu ensinei presta, mas coloque em número 1, esses 4 cultos de domingo. Esse é o verdadeiro culto. Mas o da igreja não é, esse não é, é também. Desde que você e eu, aqui neste momento, aprendamos a confessar, nos arrepender, aí esse culto se torna agradável a Deus. Porque se for um culto só de oportunidade, o fulano tem oportunidade, o outro tem oportunidade, a dança, o teatro, e o fantoche, mas não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. E o Espírito Santo não tem oportunidade. E Deus não tem oportunidade de falar para as pessoas que elas estão indo direto e reto para o inferno, porque elas estão sendo dono e dona da vida delas, vivendo ao mel prazer do jeito que elas querem, e não do jeito que Deus quer. Então adorar a Deus é tomar a tua cruz. Adorar a Deus é servir a Cristo, tomar a cruz de Cristo, botar nas costas e segui-o. E se você seguir Jesus, Jesus acabou morto e crucificado na cruz. Nós vamos ter que acabar mortos e crucificados na cruz. Na cruz é o altar de Deus. Sabe o altar de Deus? Qual é? É a cruz. A oferta que existiu na cruz de Deus foi Jesus. A oferta que existiu na cruz de Deus foi Jesus. O holocausto, o fogo, espiritualmente falando, existiu ali. Precisa existir na tua vida, na minha vida.
Depois nós vamos passar de novo para a presença, mergulhados na presença, nós vamos pular de peixinho, nós vamos subir na parede que nem lagartixa, dar 3 mortal, cair de pé, andar sobre as cadeiras, mergulhar no chão, catar azeite, jogar água para cima, nós vamos fazer festa. Tudo isso daí nós sabemos fazer, e é gostoso, e é de Deus. Mas cadê o culto verdadeiro, racional? O culto a Deus sempre foi, sempre será, Deus não muda. Oferecimento de pecado a Deus. Porque não adianta você querer louvar, cantar e fazer tantas coisas se você não confessa os seus pecados. Vamos recapitular então? Ministério do Louvor, vem à frente. Oferta. O que é oferta? É aquilo que agrada a Deus. O que mais agrada a Deus, além do louvor da adoração, é que no louvor, na adoração, existe arrependimento e confissão de pecados. Toda oferta ela precisa ser queimada. Não se queima em qualquer lugar. Tem que ter um altar. E esse altar precisa ser construído dentro de você. E esse local não é a igreja, mas é dentro de você. É quando você fala. Não existe confissão em pensamento, viu, amado? Tem que ser confessado, expressado. Tem que ter som o que sai da tua boca. Eu errei, eu pequei. Davi, quando ele pecou, ele tentou reparar o dano dele, ele se humilhou diante de Deus. Humilhação, quando há um pecado capital, quando há um pecado que Deus severamente vai punir, não adianta se arrepender. Deus tomou aquela criança, Deus tomou para ele. O fruto do pecado de Davi e Betseba foi o quê? Consumido pelo Senhor, o Senhor levou para ele. Então tem situações que tu vai confessar, e Deus ele vai te disciplinar sim, e tem vezes que não. O juiz é Deus, o tribunal é de Cristo. Pode ficar tranquilo, viu? Você não precisa de ninguém, olhem para cá, ninguém intercedendo por você. Jesus, ele está sendo advogado nas suas causas. Então tem situações que você confessa, e Deus te julga de maneira benéfica, e tem vezes que ele vai permitir que você passe por algo que precisa passar, porque ele está tratando de você. Tem pessoas aqui que Deus me mostra que Deus está tratando de você. Está tratando, está curando você. E Ele precisa fazer isso. Porque Ele não pode dar asas para quem não sabe voar. Tem pessoas que se Ele enriquecer, tem pessoas se você dar cargo, tem pessoas que se você enfiar a pessoa numa condição, você vai conhecer, ele vai virar um monstro. E aquela pessoa, ela vai receber asas, ela vai sair voando por aí, derrubando tudo. Eu sei. Eu sou patrão, eu vivo com pessoas, eu mexo com pessoas. Então Deus, Ele sabe tratar de cada um do seu filho. Ele sabe o que é melhor para cada um. Muito mais do que você receber alguma coisa dentro da igreja, Deus quer que você receba lá no particular. Olha uma amostragem dos céus. Não minta que Deus desça o fogo da ira dele e te consuma, te mate já. Já faça o seu enterro já. Quem aqui, de forma infalível, olha a minha pergunta para uma resposta verdadeira. Não minta para Deus, hein? Senão, que venha a unção da ira de Pedrão, né? É Pedro? Pedro, né? Safira e Ananias, mentiram, fulminaram. A unção da ira que veio sobre a vida de Pedro. Seja sincero. Quem aqui, impreterivelmente, tem buscado o Senhor em pelo menos 1 hora por dia, sem falhar? Levante a mão. Levantar a mão, não é só assim. 1, 2 pessoas, 3, 4. Mais alguém aqui? Adoradores de altar, porque se eles não tiverem 1 hora por dia com Deus, não são adoradores efetivos. 5 pessoas. Em 150 pessoas que tem aqui, nem 10%. 5% dá 7,5%. Nós não temos 3%. Como que nós fazemos? Isso é uma vergonha. Por isso que eu falo, Deus me leva, deixa os pastores ficar aqui cuidando da igreja. Eu quero viajar para o mundo. Senão eu vou ter que quebrar vocês na testa, amarrar vocês na caminhonete, dar um tiro de 12, bater no liquidificador, usar de mata-mato.
Estou ensinando vocês a vocês agirem no sobrenatural. Eu já viajei o mundo, sou pessoa privilegiada por tantas coisas. Só que isso não leva a nada se eu não tiver o meu tempo com o Senhor. Mesmo meu pai estando naquela condição, eu fiquei na presença do Senhor. Porque é isso daí que sustentou a vitória dele. Sabe o que você tirar uma palavra e Deus te revelar, usar a sua própria boca, que ele ia sabotar colocando pessoas na equipe médica e ia matar o teu pai, sendo que já não tinha como eu ir até meu pai, porque já era de madrugada. Eu não podia ir fisicamente, mas no espírito eu fui. Sabe o que é tramar no pé do ouvido, sair dando cabeçada, chute, voadora, murro, espiritualmente falando, até eu tirar outra palavra e Deus falar aquilo que Ele deu por visão para a apóstola. Ela teve uma visão na mesma noite, que ela estava lá na Unesp, e pela janela vinha uma nuvem. Eu falei, mas essa nuvem era escura, era da parte maligna ou benigna? Ela falou, eu acho que era de Deus, porque é uma nuvem cinza, mais clara, e ela vinha bonita, vindo assim para o lado da janela. Eu tiro uma palavra, que os inimigos tinham se levantado contra Elão, só que Deus providenciou um vento, 4 ventos, com nuvens, que vinha e destruía todos os inimigos. Depois que eu orei, porque a primeira palavra, que meu pai iria morrer na cirurgia, que Satanás estava, fui lá ver, sai um cristão, ó branco, é o seu pai que estava lá, de dentro do centro cirúrgico. Meu pai saiu, já desentubaram, rapidão, porque ele é forte, mesmo fumante. O Daniel, um amigo meu do Ipiranga, liga, cara, liga nesse número urgente. Eu falei, não dá tempo de falar, liga, minha esposa está lá dentro do centro cirúrgico, sabia quem está lá? Falou, meu pai, então, está com seu pai. Eu ligo, ela atende dentro do centro cirúrgico, e passa para o meu pai, oi filho, teu pai está bem. Cara, tinha acabado de acontecer a cirurgia, porque eu estava desesperado lá, mas confiante. Mas eu estava desesperado pela palavra. Falei, será que Deus ouviu? Ouviu, né, Senhor? Aí a minha angústia, Deus, Ele repara a angústia, Ele vem de encontro rapidinho, porque demorou, depois desse fato, mais 3 horas seria um martírio. Então, que tivemos que esperar a sala de recuperação e vai. Então 3 horas antes, eu recebo telefonema que meu pai tinha acabado de ir para a sala de recuperação. Ela já pega o celular e já põe para dizer que ele está vivo. Então Deus, Ele move céus e terra, amado. Então nós vemos a mão de Deus em tudo, mas precisamos cultuar a Deus. 4 pessoas, nem 5, perto de 150, sem 1 hora por dia. Mas você gasta 2 no Face, gasta 2 assistindo novela, gasta 2 jogando, desperdiçando o seu tempo, fazendo tantas coisas absurdas, mas não buscando a face de Deus. Aí, coloca lá para mim, segundo o livro das Crônicas, o 7,14. Aí depois nós queremos que Deus nos cure, nos sare. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não tem como Deus curar, libertar, salvar, fazer alguma coisa por você, pelos seus, porque não há uma oferta de sacrifício. Cadê a oferta de sacrifício? É quando nós vamos entrar mergulhados na presença, queremos falar de poder, de glória, de cura. Para quê? Você que precisa de cura, você que precisa de libertação. Eu quero salvar as pessoas. Deus quer salvar primeiro você. Você salva, curado e liberta, aí você vai curar, libertar e salvar outras pessoas. Porque da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Desculpe pela exortação, mas é a palavra do Eterno. Ai de mim se me omitir. Anátema seja, amaldiçoado seja aquele que omitir a palavra de Deus. Estou ensinando à igreja o verdadeiro culto, o culto racional. Coloca lá Romanos 12:1. Esse é o culto racional. Vamos encerrar, para não ficar enfadonha a ministração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Domingo que vem é o sacerdote, Deus vai falar contigo. Ele vai te ensinar a pegar a oferta,
trazer para o altar para que o fogo desça. E ele vai te explicar muitas coisas sobre essa condição sacerdotal. Eu sou sacerdote, você é. Está lá em Apocalipse 5:10, coloca lá. Apocalipse 5:10. Ó, que nós somos para ele. E para o nosso Deus os fizeste reino. Em outras traduções está reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Que Deus quer que você reine sobre a terra. Mas para isso nós precisamos ser sacerdote. E todo sacerdote tem que saber o que é oferta. Todo sacerdote tem que saber o que é altar. E todo sacerdote, ele tem que saber o que é altar para trazer uma oferta agradável ao Senhor, que é o nosso corpo, como sacrifício vivo diante do altar do Senhor, para que o fogo da misericórdia venha. Aí não é mais o fogo da ira Jesus já apaziguou. Agora tem o fogo da misericórdia, o fogo da prosperidade, o fogo que vai abrir porta onde não há porta, o fogo que vem para curar, libertar e salvar. Fiquemos em pé. Não olhem bravinhos para mim, viu? Lá no céu vocês vão falar: pastorzão, glória a Deus, cara, você chutou os meus órgãos íntimos, cara, naquela noite. Eu estava desandando, eu estava indo para a galera, eu ia para o inferno. O Senhor juntou em mim, colocou no trilho de novo e desceu um fogo sobre a minha vida. Que eu estou arrependido, que eu me arrependi naquela noite. E foi a causa de eu não ser consumido. Desceu um fogo, pastor, e foi de misericórdia. Eu vejo pessoas indo para o seu quarto essa noite. Que seja você, olhe para cá, dobre o teu joelho e fala assim: eu sou tudo aquilo que Deus falou que eu sou. Mesquinho, vivo só a vida para mim mesmo. Não tenho dado dízimo do meu tempo para Deus, que seria 2 horas e tralalá. Nenhuma, nem meia hora, todo dia, não é de vez em quando. Porque Deus não age na tua vida, não te liberta, não te protege, não entra com milagres na tua vida só de vez em quando. Ele está te segurando vivo e vivo. Porque você pode pegar uma infecção aí do nada e morrer. Quantas pessoas do nada pegam algo, vai, não tem mais jeito. Quantas pessoas aqui, até comigo mesmo, nós pode ter repreendido, queimado e destruído um câncer já em estado avançado, que vai abrir a pessoa e não tem mais jeito. Enquanto a vida é a esperança. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer tudo isso, vai namorar, vai dar beijinho de língua. Pode? Não pode não. É casado? Sim. Está namorando? Não. Qual é o estilo de namoro que tem que existir na vida do cristão? Corte. Pegar na mãozinha. Vai pegar em todas as outras partes depois que casar. Mas a pessoa contamina o templo, o altar dele. Está fedendo, mas não fedendo por causa da oferta agradável ao Senhor, fedendo porque está fedendo. Depois quer que desça fogo dos céus, quer que as portas se abram, que Deus seja na vida dele. Vai ver se eu estou na esquina, vai. Esse tipo de Deus não existe, ele não é tolo. Vosso Deus estará convosco enquanto vós estiveres com ele. Você o deixando, ele também vos deixará. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Ou você entra de acordo com a lei de Deus, ou pode procurar outra igreja mesmo. Vai lá viver de via sacra, vai lá viver de campanhas, fica só atrás do pão, do peixe e dos milagres. Esqueça de Jesus para saber onde tu vai parar. Há um fogo que não se apaga, de Marcos 9:43, é o fogo do inferno. Mas há um fogo que também não deve se apagar, que é do altar do Senhor. Não se omita, não tenha medo do que Deus pode ou não fazer na tua vida. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Jesus.